Ao Senhor toda honra, toda glória, todo louvor e toda exaltação. Em pé como estão, abra sua Bíblia no Evangelho escrito por João, capítulo 6, diz assim: Depois disso, partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é o Tiberíades. Grande multidão o seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. Jesus subiu ao monte, assentou-se ali com os seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe, um dos discípulos: Onde compraremos pão para estes comerem, Filipe? Mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Filipe respondeu: Senhor, 200 dinheiros, ou 200 denários, 200 moedas de pão não lhes bastarão, para que cada um deles tome um pouco. Ou seja, não precisa ter muito dinheiro, economia de um ano. Disse isso, e um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: Senhor, está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas, claro, isso é pouco, né, para tanta gente. Disse Jesus: Então mandai assentar os homens. Todo mundo assentar. E havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000, só os homens, sabendo que tinha mais mulheres e crianças. Fazendo uma continha básica, vai para 25.000. As famílias não eram pequenas como agora. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu-os pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados, e igualmente também os peixes, quanto eles queriam. E quando estavam saciados e fartos, disse aos discípulos: Recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Aí os discípulos recolheram, que estava tudo limpinho, que ninguém tinha comido, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada, que sobejaram aos que haviam comido. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: Este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Amém. Podeis assentar, meus irmãos. Podeis assentar. Eu tenho, pelo que estou vendo lá, se vai encerrar 9 horas, eu tenho 13 minutos. É isso mesmo, pastor Simão Bilém? Se não encerra o culto 9 horas domingo à noite, eu tenho 13 minutos. Eu tenho 3 minutos, né? Depois da pregação da irmã Maria, com as 2 mensagens completas, a senhora andou na Bíblia citando as referências de missão. Então, Júnior, eu orientaria que você fizesse o seguinte: você pega o vídeo que ficou bem feitinho, eu estava olhando na tela, e você edita as 2, coloca separadamente, cria uma conta no YouTube, certo? Cria uma conta, pode ser no seu nome, e aí você coloca a irmã Maria separada, uma poesia, e coloca outra, e coloca a seguinte mensagem: anciã de 93 anos prega uma grande mensagem, e coloca o tema assim, que vai dar 1,5 milhão de pessoas, porque agora 600 pessoas viram, então vai dar 1,5 milhão para 2 milhões de pessoas que vão visualizar, tá bom? Faça isso. Mas, Júnior, estou brincando não, é sério. Coloque no YouTube na terça-feira, edita e coloca, tá bom? Porque essa mensagem, e eu nem preciso mais pregar, irmã Maria, já tá bom. Glória a Deus. Vamos refletir um pouco aqui sobre esse texto na ênfase do trabalho do Senhor. Jesus está então próximo ao mar da Galileia. Esse sermão foi um sermão muito lindo, e houve aqui um estupendo milagre. Um milagre extraordinário. Todo milagre é extraordinário, todo milagre é sobrenatural. Tudo aquilo que extrapola o que é absolutamente da causa e efeito, não é? Então está para além disto. Portanto,
é um milagre grandioso. Para além deste milagre, por que esse milagre é muito grande? Porque trata-se de uma coisa que ninguém pode imitar. Por exemplo, o capeta imita as curas e engana pessoas, transporta matéria de um lugar para outro. O capeta faz um monte de imitação por aí. Agora, tem duas coisas que o capeta nunca conseguirá fazer. Aliás, tem muita coisa que ele não consegue, mas as principais são: ele nunca consegue dar a vida de volta, só Jesus dá a vida de volta, só ressuscita o Senhor, só quem vai dar a vida é Jesus. E ele também não consegue alterar a molécula, ele não consegue multiplicação molecular, atômica da matéria, do átomo. Isso Satanás não faz. Dizer que ele multiplica coisa nenhuma. Só quem multiplica é o que fez a matéria, o que fez o átomo. Só quem consegue fazer isso é o Senhor, o Criador de todas as coisas. Só Ele. Jesus, então, realiza esse grande milagre. Mas o que é que eu quero falar? Eu quero falar o que está por trás, nas entrelinhas deste grande milagre. É isso que eu quero conversar com os irmãos. Por quê? Porque vejo que neste relato nós temos aqui princípios extraordinários para a obra de Deus, para a nossa vida. Serve como princípio de comportamento, como adotar na nossa vida uma caminhada absolutamente produtiva. Se eu estivesse fazendo uma palestra motivacional num lugar para líderes, eu dizia: olha, eu vou dar para vocês aqui princípios do sucesso. Está aqui nesse relato da multiplicação dos pães. Olha só, vamos começar. Primeira coisa, diz que Jesus, erguendo os olhos, viu uma grande multidão que estava faminta. Eu aprendo em primeiro lugar que o meu olhar deve ser um olhar parecido com o olhar de Jesus, porque nós temos todos os tipos de olhares. Nós temos olhar de censura, olhar de condenação, olhar de piedade, olhar de misericórdia, olhar de amor, todo mundo conhece. Olhar de admiração. A gente conhece os olhares de ironia. Todo mundo conhece. Por isso o olhar fala muito. O olhar fala muito. A mímica do olhar. Há olhares que repreendem, principalmente das nossas mães, quando erramos, quando eram pequenos. E tem o olhar do pastor, quando ele olhou hoje, que ele foi fazer aquele desabafo. Como foi que ele olhou? Ele olhou com um olhar chateado, um olhar vasculhando onde estava o rosto, que não tem piedade de falar mal. Mas ele já olhou para vocês muitas vezes com um olhar de pai, não é? Aí você vê o olhar amoroso. Você conhece o olhar do seu cônjuge, quando olha. Todos sabem. O olhar dos nossos filhos, o olhar dos nossos amigos. Então tem muitos tipos de olhares. E há o olhar de misericórdia, há o olhar de compaixão. E Jesus olhou para aquela multidão e teve compaixão, porque viu que já era tarde, muita gente com fome, mães com várias crianças e pessoas com fome. Eu quero pensar com vocês o seguinte: nós devemos pedir ao Espírito Santo que nos dê as mesmas lentes, para olharmos com o olhar de Jesus. Olhar para o que está triste, olhar para o que não é salvo e desejá-lo que ele encontre Jesus Cristo como Salvador. Olhar para o missionário lá no campo, imaginar o quanto ele sofre, longe da sua família, de parente de todo mundo, da sua pátria ou da sua cidade. E lá em esforço enorme, dobrado, ganhando uma alma, discipulando e cuidando até ele chegar ao batismo e depois consolidar na fé. Não é fácil esse trabalho, é muito difícil. Eu ando pelo mundo, encontro os missionários. Meu Deus, eu vi missionários na África, em todo lugar que a gente vai, no Suriname, na Guiana, no Brasil, no Nordeste, nos rincões dos lugares onde se vai. Lá naquele lugar, naquela chapada, Dona Francisca, lá em Pernambuco, perto de Caruaru, lá em cima, o irmão Damião, meu Deus, subindo aí, vai pelo Morro do Boi,
mas aquilo é muito difícil, tem mais ou menos 3.000 pessoas não alcançadas naquela enorme chapada, não vai ninguém lá. Muitos são descendentes de escravos que estão lá há uma centena de anos. Irmão Damião, ele está lá ganhando almas para Jesus. Me contou muitas coisas. Não tem acesso, a subida é íngreme. Você vai até um determinado lugar, depois vai de cavalo, depois o restante nem de cavalo dá mais. E você sobe depois no chapadão, inacessível. Encontrei a irmã Maria, sentadinha, a casa dela está afastada, distante. Ela disse: ah, pastor, o Espírito Santo traz pessoas até aqui, e aqui eu não posso, como eu não posso andar, tinha um problema nas pernas, então o Espírito Santo traz, e aqui eu prego a palavra. Meu Deus, e o Damião, quando o pastor fez aquele culto naquele dia, cantaram os hinos da harpa. Ele ouviu pela primeira vez o hino, mas o Damião estava bêbado. Era um alcoolista, mas ele foi levado para aquele lugar. E ele ouviu debaixo daquele pé de caju. E quando ele terminou, ele aceitou Jesus como Salvador. E ele mora a uns 15 quilômetros. Ele saiu na lua clara à noite. Ele decorou todo o hino, ouviu só uma vez, e o Espírito Santo deu o hino, e ele saiu cantando. E ele ia cantando, cantando, e quando foi chegando perto de casa, castigando em Jesus, começou a falar em língua e disparou, foi batizado com o Espírito Santo. Ainda estava saindo o resto da cachaça, e ele foi batizado com o Espírito Santo. Mas o Damião é analfabeto, então ele não sabia ler. E com uma semana ele disse: oh Senhor, eu preciso ler a tua palavra. E quando ele olhou para a Bíblia, ele conseguiu ler os textos. Irmão, eu fiquei tão contente. Eu estive lá e eu fui. Ele agora é obreiro. Ele é obreiro agora. E aí, eu dei a minha Bíblia de estudo, a Bíblia de estudo pentecostal, toda anotadinha, eu entreguei para ele. Eu dei de presente para o Damião. Louvado seja o nome do Senhor. O pastor que coordena aquele trabalho anda visitando as igrejas pelo Brasil. Fico lá, eu encontro com ele, eu pergunto: e o Damião? Ele disse: pastor, o Damião tem cada coisa. Nós conseguimos numa igreja, deram uma moto para ele, para levar lá para cima. Deu um trabalho enorme no Chapadão, mas levaram. E aí ele nunca tinha andado nem de bicicleta. Ele pegou, ele disse: olha, agora você vai ter que treinar, vai ser muito trabalho para aprender a andar disso aí, porque tu não sabe andar nem de bicicleta, só anda de jegue. Como tu vais andar? Ele disse: olha, quem não sabia cantar e cantou. Quem não sabia o que era batismo com o Espírito Santo e foi batizado. Quem não sabia ler e abriu a Bíblia e lê. Tu acha que isso é difícil, rapaz? Eu vou montar nisso agora. Os irmãos disseram: Damião, não faz isso que tu vai morrer, Damião. Tu vai cair. Pois o Damião só fez ligar a moto e saiu andando como se ele fosse um cara craque. Meu Deus, o Damião tem cada história. Louvado seja o nome do Senhor. As pessoas sofrem. Como é que nós devemos olhar? E o pastor de Caruaru, que é irmão do pastor da igreja lá, eu estou tentando lembrar o nome dele o tempo todo aqui. Vou lembrar, daqui no final da pregação eu lembro o nome dele, que coordena o trabalho. É porque ele ajudava o irmão na igreja, em Caruaru. Ele ia passando assim e olhou e viu a enorme chapada lá longe, que você vê, quem está lá. O Espírito Santo falou assim: ei, o que você está vendo lá? Ele disse: eu estou vendo o chapadão, uma serra. Olha direito o que tu estás vendo.
Ele disse: Senhor, eu estou vendo a serra. Tu está vendo a serra, eu estou vendo as almas não alcançadas e perdidas que estão bem perto de vocês. E a partir daquele dia, aquele servo de Deus praticamente se mudou para lá, fazendo essa obra maravilhosa. Eu fui lá com o irmão Levi, e nós ficamos muito alegres por ter visto aquele trabalho. E que coisa extraordinária! E igual a este, quantos outros estão pelo Brasil e pelo mundo? E essas pessoas estão fazendo esse trabalho porque nós contribuímos, porque o teu olhar foi um olhar de compaixão. Olhe para as pessoas não alcançadas que você tem nessa cidade. Olhe para as pessoas não alcançadas em tantos lugares e olhe com o olhar de Jesus. E eu tenho pedido que a cada dia eu tenha um olhar parecido com o de Jesus. A olhar para alguém, seja quem for, eu tenho um olhar parecido com o olhar do meu Senhor. Ele olhou para aquela multidão e aí distingue no meio do seu discípulo rapidamente Filipe. Diz: Filipe, vem cá. Filipe, para os outros ouvirem. A multidão está faminta. Onde compraremos pães para estes comerem? Onde? Um advérbio de lugar. Existe um lugar. Onde? Filipe responde com outra coisa. Filipe diz: Senhor, não temos com quê. Mas Jesus não perguntou se tinha ali. Ele disse: foi onde? Sabia que muitas vezes nós não realizamos um projeto, não seguimos em frente porque a gente só faz fazendo o cálculo todo e se tiver tudo contado e com quê? E na obra de Deus se faz muita coisa crendo que o Deus Todo-Poderoso vai provisionar, Ele vai mandar provisão do alto. Filipe, onde? Filipe, ainda que a gente tivesse 200 dinheiro, ele calculou uma coisa: em Israel, o trabalho de um dia naquele tempo era 1 denário, portanto, se trabalhava 200 dias, tirando férias, luas, tudo que tinha das festividades, sobrava 200 dias úteis. E ele calculou: economia de um ano que ninguém tem. Se alguém tivesse, Senhor, 200 dinheiro, mesmo assim não daria. Mas Jesus não perguntou quanto teria. Jesus disse: onde está a possibilidade de alimentarmos todos? Existe um onde. Deus tem um onde para você. Deus tem um onde para você. Onde está a provisão? Onde está a resposta? Onde está a resposta para aquilo que você precisa, meu irmão, minha irmã? Existe possibilidade. Nós servimos a um Deus do sobrenatural. Irmãos, imagina o seguinte: se a igreja fosse uma associação parecida com Lions Club, com Rotary ou com qualquer outro tipo de associação, seria coisa de humanos. A igreja do Senhor, o corpo vivo de Cristo, ela tem o sobrenatural. Aqui existe a intervenção divina. Deus vem e realiza milagres. Aleluia! Por isso, irmão, que a gente vem para um culto, aí a gente é abençoado pela palavra, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra, e nós voltamos para casa com a fé no coração. Aí você dorme, e enquanto você dorme, Deus trabalha por você. Na noite que tu está dormindo, Deus está trabalhando por você. Isaías capítulo 64 diz que Ele trabalha a favor, por aqueles que nele esperam. Ele trabalha por aqueles que nele esperam. Por isso, todas as vezes que eu vou dormir, eu digo: Senhor, enquanto eu descanso, trabalha por mim. Aleluia! Porque enquanto descansa, Deus está trabalhando por você. Enquanto você dorme, o Senhor, o Todo-Poderoso, vela por ti. Aleluia! Filipe não entendia nada dessa filosofia filipiana que você só pode fazer as coisas se tiver com tudo contado, rapaz. É falta de fé total. André, irmão de Simão Pedro, percebeu a pergunta de Jesus.
Ele não está perguntando com quanto de dinheiro, se tem que ter um saquetel de dinheiro. Ele está dizendo que existe uma possibilidade. Deixa eu ver. Olhou e o menino tinha um lanche na mão. Talvez para ele e para os seus irmãozinhos. 5 pãezinhos de cevada, era 5 meninos, provavelmente tinha 5 irmãozinhos. 5 pãozinhos para cada um. E 2 peixinhos. Partiu o peixinho no meio. O lanchinho dos meninos. Peixinho provavelmente assadinho já. Sim, assado. Garoto, tu me empresta esse lanche aqui. Eu só vou levar ali para o mestre, tá? Depois eu te devolvo. Me arranja. As crianças, os adolescentes, naquela cultura, muito mais do que na nossa, respeitam tremendamente as pessoas mais idosas. Entregou para André. André chega assim meio, mas muito esperto, cheio de fé. Ele sabia que Jesus podia realizar. Aí ele chegou e disse: Senhor, eu tenho aqui, tem um menino aqui, já está à disposição. Ele tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Eu sei que é pouco, mas o Senhor está contigo. Foi isso que ele disse. Jesus disse: então, vocês façam o seguinte: façam assentar a multidão. Lucas, que é mais organizado, disse que Jesus mandou que colocasse grupo de 50 e 50 e de 100 em 100. O discípulo que for mais rápido vai distribuir para os grupos maiores de 100. Quem for mais lento vai para os grupos de 50. Mas vamos ordenar: 50 e 50 e 100 em 100. Que princípio foi este que Jesus adotou? O princípio da organização e o princípio da avaliação. Se organiza, meu irmão. Se organiza, minha irmã. Nós precisamos disso, de avaliar as coisas e nos organizarmos também. Por isso a obra de Deus é organizada. Sentaram-se toda a multidão, contando homens, não era crianças, homens. Deu em torno de 5.000 homens. Se tinha mais ou menos umas 10 a 15 mil mulheres, vai para 20.000, mais meninos e tal. Os biblicistas, os estudiosos da palavra, aqueles mais econômicos, dizem que tinha no mínimo entre 25 a 30 mil pessoas. Era gente. Meu Deus, era gente. Levaram um tempo enorme para distribuir, com certeza. E agora? Está sentado todo mundo, Senhor. Então cadê o lanche? Está aqui. André entrega para Jesus o que tinha. O que você tem? Eu pergunto. Porque às vezes uma pessoa tem talento e nada faz. Tem gente que tem enorme capacidade e não produz. Quando chegar naquele dia, o Senhor vai perguntar: cadê o talento que eu te dei? Você não poderá responder como aquele homem que escondeu o talento. Eu escondi e fiquei com medo, sabendo que isso era duro. Eu não fiz nada. Precisamos fazer como aquele que recebeu 5 talentos e que recebeu 2. Senhor, eu fui e negociei, e trabalhei, e fui ao mercado, e fiz tudo, e ganhei 100%. Está aqui os 5 e mais 5. Estão aqui os 2 e mais 2. Alta produtividade, 100% de lucratividade. Mas eu tenho talento e você tem talento. Pastor, eu não tenho talento. Tem sim, tem. Romanos capítulo 12. Tem um conjunto de dons dado pelo Pai. Romanos 12. E ele tem o dom de ministério, de serviço, de ministério, de ensinar, de repartir, de presidir, de socorro. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, 9 habilidades dadas pelo Espírito Santo: dom de discernimento, dom de língua, de profecia, de cura, de milagres. 9 habilidades. Efésios capítulo 4, tem mais os dons que são dados pelo Filho. Os dons de ministério estão lá: de evangelista, de apóstolo, de profeta, de mestre, de doutor. Os dons do ministério. Se você somar o que está em Romanos, que são os dons dados pelo Pai, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, são os dons dados pelo Espírito Santo. E Efésios capítulo 4, que são os dons dados pelo Filho. Soma tudo para você ver uma coisa. E mais aqueles que Paulo colocou na carta aos Filipenses, dá 23.
23 dons, habilidades que Deus dá aos seus filhos. Tem gente aqui que tem 3, que tem 2, que tem 4, que tem 8. Você tem habilidade que foi dada pelo Senhor. Precisamos colocar isso a serviço de Deus, do reino de Deus, e servir. E esse André era muito esperto e pegou e levou. E André tinha uma habilidade de conversar, era simpático, talvez era uma pessoa acolhedora. E ele disse: eu vou usar esse dom e vou canalizar isso para o Senhor. Aleluia. E o que Jesus fez? Jesus então colocou diante do Pai. Qual é o princípio agora? É o princípio da gratidão. Da gratidão. Ele colocou diante do Pai. Era pouco, mas Jesus colocou diante do Pai. Eu fico pensando, minha irmã, pega este dom e coloque diante de Deus. Meu irmão, você tem um dom, habilidade, é 1, 2, 3, qual é a sua habilidade? Então diga: Senhor, eu não tenho muitos talentos, mas eu tenho um pouco de talento, e eu quero te pedir que multiplique. Eu coloco diante de ti, Senhor. Você já percebeu que na igreja, quando a gente coloca alguém, por exemplo, para ensinar na escola bíblica dominical, uma irmã para ser professora, um jovem, um irmão, ele nas primeiras aulas, ele tem dificuldade, ele não sabe ensinar direito ainda, mas na 5ª, na 6ª, na 10ª aula, na 20ª, já é um professor e dá aulas. Você já viu as regentes quando começam, não sabe para onde a mão vai? O hino vai para lá e a mão vai para cá, mas quando passa um tempo ela vai ensaiando e vai, daqui a pouco está tudo certinho, rapaz. É um negócio tremendo, porque se você colocar à disposição do Senhor, Ele aumenta o talento. Você começa cantando, não canta direito ainda, começa a tocar, não toca direito ainda, mas aí vai, e daqui a pouco está muito bem, porque Deus multiplica. Aleluia! Então ele levou para Jesus, Jesus colocou diante do Pai. Eu nunca vou esquecer aquela história. Há muitos anos, eu tinha a idade do Júnior, quando eu pregava naqueles lugares todos, e fui lá para Carajás, no Pará. Eu era o diretor da Sociedade Bíblica do Brasil, da região Norte e Nordeste. Preguei naquela igreja. Eu nunca tinha visto uma regente tão ruim como aquela. Meu Deus, era aniversário do ciclo de oração. E quando aquela irmã foi reger, e era grande o grupo de irmãs, porque a igreja era enorme nesse tempo lá, e talvez ainda seja ainda. Meu Deus, ela fazia assim, o hino era outra coisa, e a música, eu digo: oh meu Pai Celestial. E eu perguntei ao pastor, me lembro dele ainda, pastor Augusto, e a regente ali está. Ele disse: eu tenho algo para lhe dizer. Você está vendo aquele irmão que está lá? Aquele irmão lá é maestro. Você está vendo aquela irmã em tal lugar lá da igreja, da Pé da Coluna? Aquela irmã veio de tal cidade, aquilo é uma expert, uma regente, uma maestrina tremenda. Está vendo aquele outro? Falei com ele vários dias, ninguém quer. E quando eu fiz o apelo na igreja para alguém reger, essa irmãzinha que era do coral, e só tinha 2 dentes, um para doer e outro para roer coco, pastor desdentada, e desse jeito disse: pastor, com um sorriso gengival na minha frente, disse: pastor, eu estou pronta para servir o senhor, eu quero ser a regente. Pastor disse que na hora o Espírito Santo falou: bota ela, não tem ninguém, põe ela mesma. E aí, pastora, está aí, ela treinou esse mês aí, deu nisso aí, deixa aí, e eu vou deixar ela aí. Ninguém quis fazer, agora estão criticando, mas não fazem. Então eu vou deixar ela aí. Glória a Deus. Passou-se um ano, eu tinha esquecido, pastor, me liga novamente. Me lembro que a Socorro, minha secretária lá na Sociedade Bíblica do Brasil, disse: pastor, aquele pastor de novo está convidando o senhor. Eu digo: eu vou. Fui de novo, um ano depois. Quando cheguei lá, meu Deus, eu digo: agora o pastor colocou uma regente, que eu me lembrei da regência, mas era uma coordenadora. Primeiro, quando ela fez assim, ela só fez um sinalzinho assim, todo mundo levantou assim, ó. Digo: ô menino, parece um exército, parece um batalhão. Aí começou mais uma craqueza, mas a irmã está totalmente diferente.
Eu disse, não é aquela, não é. Pastor Augusto, me diga uma coisa, mudou de regente? Ele riu e disse, é a mesma. Depois de 3 meses ela começou a ter uma sabedoria tão grande em ensaiar, em treinar. É a melhor regente que nós temos agora. Aleluia! Até dentadura ela já tinha, rapaz, o sorriso estava bonito. Deus multiplicou, porque ela colocou a serviço do Senhor o pouco que tinha. Coloque-se diante de Deus e Deus vai te usar. Coloque os talentos, coloque o que você tem, um pouco de recurso, um pouco de saúde, um pouco de capacidade. A gente tem 80 bilhões de neurônios. Se tu tiver 2 funcionando, bota os 2 para serviço de Deus. Você sabia que tem tudo isso? O seu cérebro tem 1,3 kg. Rapaz, tem 100 bilhões de neurônios aqui. Eu tenho 100 bilhões, 3 estão funcionando, graças a Deus. Aleluia! Coloque diante do Senhor, Deus vai te usar para a glória dEle. Jesus então coloca diante do Pai, e colocou diante de Deus, e deu graças por aquele pouco de alimento. E agora disse aos discípulos, vem cá, cada um toma um cesto grande, coloca na volta do braço, que nós temos agora que alimentar a multidão. Pense neste cenário, cada um arranjou um cesto lá, e chega aos 12 discípulos, e Jesus coloca um pedaço de peixe, e um pedaço de pão, em cada, meu irmão, eu vou te falar uma coisa, eu estou pensando, sabe em quem? Eu estou pensando em Tomé. Tomé, quando olhou, disse, isso não vai dar para colocar nem no buraco do dente de um aí. Não vai dar. Se o cara tiver uma cárie bem grande, não dá para nem buraco do dente. Fique imaginando. E o Felipe, pois é, que coisa, mandou distribuir. E o André, vamos lá, se ele colocou aqui, vamos entregar. A gente tem que ir com coragem diante da multidão de 100, do grupo de 100 e dos de 50, e a gente tem que entregar. Mas até eles chegarem lá no grupo, onde estavam as 100 pessoas, 50 pessoas, o cesto não tinha nada ainda, só o que Jesus tinha colocado. Por quê? Porque não há multiplicação enquanto você não começar a distribuir. É quando você tem a atitude de distribuir que começa a multiplicação dos pães. Chegaram no primeiro, e quando pegou o primeiro pedaço de pão que foi retirando do cesto, dentro do cesto aconteceu a multiplicação atômica, molecular da matéria, caiu mais pedaços. Eu acho que foi naquele movimento, quando pegou do fundo do cesto, que foi sair na tampa, aí embaixo apareceu mais 10, mais 20, mais 30. É assim, veio ali dentro. E aí ia tirando e apressando. E agora por isso apressado, agora vai mais. Ele descobriu que quanto mais tira, mais aumenta. E quanto mais tira, mais tem. Aleluia, na obra de Deus é assim. Quanto mais tu faz, mais graça Deus dá. Quanto mais tu faz, mais força Deus dá. Quanto mais tu faz, mais recurso Deus dá. Quanto mais tu fazes, mais capacidade Deus dá. E eles foram distribuindo e aumentando. E toma mais, e toma mais, e toma. E vai lá no grupo e corre de 50 em 50, de 100 em 100. Ajuda aqui. Aí outro ajudava, com certeza não era só um. Eles chamaram gente para ajudar. Pega um cesto aí, vai botando no teu cesto também. Vamos, vamos, vamos. E vão distribuindo. E daqui a pouco voltar para o grupo. Quem quer mais pão e peixe? Peixinho assado, fresquinho. Ah, já estou cheio. Já estou cheio. Você não quer mais, você não quer mais, você não quer mais. Não, já tem tudo, está sobrando aqui, ó. Meu Deus. Jesus estava só olhando com certeza. Todo mundo sentado, menino tinha comido, todo mundo. Ele disse, agora, recolham os pedaços limpinhos lá, para que nada se perca. Princípio da economia. Princípio
de que aquilo que é bom eu tenho que guardar para a oportunidade seguinte. Princípio da prudência, da previdência. Guarde aquilo que é bom, você vai precisar depois. Já viu em cima da mesa do escritório quando falta um clipper e você não tem nenhuma caixinha e a loja para comprar é longe? Rapaz, eu não sei como é que arruma papel sem um clipper. O cara que inventou o clipper é muito inteligente, meu Deus. Eu estava com um dia uns papéis na mão e eu procurei um clipper e não tinha nenhum. A Radassa, minha filha, disse: papai, só tem uma saída. Pegar um grampeador daquele de roupa e colocar. Eu digo: é o jeito. E foi o jeito. Princípio da economia. E então eles recolheram, deu 12 cestos cheios dos pedaços de peixe e pão que sobraram. Todo mundo foi alimentado, ainda sobrou. O princípio de Deus é assim: Ele multiplica e sobra, Ele multiplica e tem abundância. Quem fez, que foram os discípulos que não tinham se alimentado ainda, ao terminarem de servir as pessoas, agora tinham um cesto cheio para comer. Ei, é quando você distribui, é quando você serve os outros que a tua despensa fica cheia. Todo servente tem duas coisas na vida dele: toda pessoa servidora, toda pessoa generosa, toda pessoa que compartilha, toda pessoa servente. Duas coisas. É uma lei espiritual. Ele receberá de volta a medida cheia, recalcada e transbordante, portanto ele vai ter. E ele fica cheio de alegria. Toda pessoa servente é alegre. Todos serventes são alegres. Pode verificar. Eu atendo pessoas como psicólogo clínico há muitos anos. Eu não sei, mas passou de 5.000 pessoas que sentaram na minha frente ao longo dos anos. Sem falar nos ensino por atacado. Seminário de psicologia pastoral, de aconselhamento cristão, de 1.000 pessoas, 1.800, 2.000, 400, todo lugar. E de ouvir gente, de ter, no tempo do e-mail, milhares para serem lidos e tal, e relatos, e agora o WhatsApp, não sei o que mais e tal e tal. E nunca deixe de estudar isso profundamente. E mesmo tendo uma agenda muito cheia, eu mantenho a prática da clínica lá em Joinville e Curitiba. Uma vez na semana, lá no prédio do Bradesco, ali perto da Assembleia de Deus, lá no 6º andar, está lá meu consultório. Escuta essa. Aquela mulher, cujo patrimônio é mais ou menos avaliado em 150 milhões de reais, o patrimônio dela e do seu marido. 4 carros na garagem de cores diferentes e marcas diferentes para combinar com os vestidos quando ela sai. Sapatos desses das marcas todas que vocês conhecem. E bolsa saindo da Guess até chegar naquela mais famosa que é a Livingston. Por todas elas, né? Tudo para combinar. Depressão. Diz que subiu 3 vezes no prédio lá de 23 andares, olhou já várias vezes querendo pular. E todo suicida faz os testezinhos antes, tá? Todos eles avisam e fazem teste. 90% dos suicidas dão sinais. A primeira palavra que ele diz é: a vida não tem sentido. Primeiro sinal. Estou com vontade de fazer uma besteira qualquer hora dessa. Está dizendo: eu quero me enforcar qualquer hora dessa. Todos. Já atendi muitos, já fiz intervenções. Digo: o que mais que a senhora pensou? Vida não tem sentido. Então já pensei também naquela ponte alta lá. Pular. Já pensei em tomar um tipo de substância que ouvi todo o relato. Tudo aquilo. Ela tem 4 empregadas. Tem uma que coloca os sapatos dela. Põe aí o sapato. Tudo. Ok. Como é que fica uma vida dessa que não serve mais? Entediada, tédio total.
E o tédio leva uma pessoa que nada faz e que nada serve à depressão. Todo mundo tem que ter sentido na vida, tem que ter missão, tem que ter algo. Viktor Frankl, o psiquiatra da Segunda Guerra Mundial, que viveu nos campos de concentração, disse no seu livro Em Busca de Sentido, o livro Em Busca de Sentido, Viktor Frankl diz que se você não tiver uma tarefa, você morre de tristeza. E ele admitiu que aqueles judeus que venceram mesmo só o esqueleto e que viveram, eram os que arrastavam os outros doentes e ajudavam. Era o que tirava o pouco que tinha e dava um pedacinho de pão para o outro. Foi esses que sobreviveram nos campos de concentração. Então eu disse àquela paciente, ouvi todo o relato e descobri que ela não tinha nenhuma razão para estar triste. Ela era imprestável só, sem sentido, entediada. Não servia a ninguém, nem sabia o que era servir. Não tinha alegria do serviço. Chamei ela e disse, eu faço psicoterapia dando tarefa. Você aceita? Aceito, eu quero ficar boa. Eu estou para morrer. E eu ouvi e tal, usa técnica, isso, aquilo, outro, e diz, a tarefa da semana é, a senhora vai no abrigo de idosos, tal. A senhora vai ter que dar banho numa daquelas velhinhas, depois vestir, ajudar a se alimentar. Se puder fazer com mais 2 pessoas, faça. A senhora vai ter 2 horas de tarefa, tem que anotar tudo que a senhora fez e trazer para mim na próxima semana. Eu não disse para que servia isso, eu só dei a tarefa. E ela foi. Semana seguinte ela volta para a sessão. Ela já está um pouco diferente. Ocupou a sessão inteira contando a respeito do ancianato. E o que precisa fazer mais lá. E ela fez isso, mas ela viu isso. Na cozinha está faltando isso e tal e tal. Eu disse, ok, dei instruções, andei um pouco com ela e disse, tarefa da semana seguinte, 3 horas agora no ancianato, quero que você amplie as tarefas e me traga relatório. Ela disse, deixa comigo. Voltou na semana seguinte, trazia relatórios, mostrou o que levou, ajudou, investiu um dinheirinho lá, mandou reformar um banheiro. E eu passei uma tarefa para o lar de crianças que precisava ser visitado também na semana seguinte. Ela fez um trabalho extraordinário, levou roupa ao menino, levou calçado, chamou as amigas dela e tal. Na outra semana, novamente lá. E na 4ª sessão, ela não falava mais em depressão, em coisa nenhuma, e disse, doutor, é o seguinte, eu só quero dizer para o senhor que agora eu estou ocupada, porque o senhor mandou fazer uma tarefa, eu estou indo agora quase todo dia. E estou levando umas amigas minhas também, que estavam meio desocupadas, agora estamos numa empolgação, numa alegria. Eu disse, alegria? Ela disse, sim. Eu disse, cadê a depressão? Ela disse, já foi embora. Eu só fiquei triste porque ela não me paga mais as sessões agora, perdi. Era 400 pila, rapaz, por sessão. Perdi minha paciente. Glória a Deus, estou brincando. Ela saiu, teve alta. Está agora com um trabalho extraordinário. Vendeu 2 carros que não precisa. E ela disse, o que eu preciso agora é servir as pessoas, pastor. Eu descobri que ali tem significado para a nossa vida. Todas as pessoas que servem são pessoas alegres. Elas são felizes porque elas têm missão. Elas estão servindo, tem significado, tem sentido. Sirva e você vai ser alegre. Sirva. Vê os irmãos da igreja aqui, pode ver, vocês conhecem. Eu não sei quem é, mas vocês conhecem 1, 2, 3 por aqui. O Luiz, não sei quem mais. Vê os irmãos que servem, abre a porta, bota a cadeira, puxa para lá, vem para cá, corta o carro ali, irmão. Às vezes ele se estressa, mas né, ele fica chateado, que o cara é teimoso também. Não, mas bota para lá, eu já mandei, bota para lá, eu sei que é assim. Mas no fundo, na história toda, eles são alegres. E as irmãs que servem, tu já viu aquelas irmãs que servem na cozinha, se tem irmã com a cara fechada? Estou aqui, fazendo essa comida, esse fogo miserável não esquenta. Eita, botei essa batata, batata miserável, não cozinha nunca. Não tem isso, rapaz, não tem isso. As irmãs estão lá rindo e conversando com a outra, dizendo, e cortando batata, e descascando coisa, e alegre, porque está servindo. Essas irmãs aqui são todas alegres, pode ver. Porque serve, porque estão servindo. Louvado seja o nome do Senhor.
Eu já vi cada pessoa servindo, meu Deus. Glória a Deus. Irmão Francisquinho lá no Altais Mirim, no estado do Amazonas. Meu Deus, levando aquela caixa para a gente ir para a congregação lá longe. Tacou o pé num toco, arrancou a unha, saiu sangue. E ele disse: oh, glória a Deus e aleluia, glória. Eu digo: meu irmão, está doendo? Ele disse: está doendo, mas é para a glória de Deus. Eita, Francisquinho alegre, rapaz, com a unha arrancada e glorificando ao Senhor, porque estava servindo. Aleluia. Eles recolheram e sobrou 12 cestos. Uma resposta de Deus a cada um de nós. Deus tem muito para nós, muito, muito. Reconheceram que Jesus era o Filho de Deus. O texto encerra assim: e aí reconheceram que Jesus de fato era o Filho de Deus. Você reconhece que Jesus é Jesus quando você começa a trabalhar para Jesus. Você conhece que Jesus é poderoso, que faz milagres, que Ele é o Filho de Deus, quando você começa a servir ao Senhor e andar com Ele. Fique em pé, fique em pé, fique em pé. Já passou, já passou. Glória a Deus. Deus te abençoe. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Vamos orar? Vamos encerrar. Quantos aqui essa noite veio a esta igreja, neste congresso de missão, quer dizer agora: pastor Simão Bilete, pastor Siqueira, pastor Jacó, eu hoje quero voltar para Jesus. Estou afastado dos caminhos do Senhor, eu quero voltar hoje. Ou não aceitou Jesus ainda: pastor, eu quero aceitar a Jesus Cristo como meu Salvador, porque eu quero andar com este Jesus que multiplica o pão, que multiplica a alegria, que dá salvação, o Jesus maravilhoso. Eu quero orar por você. Quem é a pessoa que quer receber a oração? Vou orar por ti. Levante a sua mão, diga: pastor, eu quero voltar para Jesus, eu quero aceitar Jesus. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Vem cá, vem cá. Ei, vem cá, filho, você. Vem. Fica em pé aqui na frente, fica em pé. Eu vou orar por ti. Eu vou orar por você, eu vou orar por você. Vem cá. Voltando para Jesus, voltando para Jesus. Vem cá. Foi ontem nós oramos por ti? Foi, mas vem de novo. Vem cá. Paulo. É o Paulo? Não. É? Desce o teu nome? Muito bem, vem cá. Venha você. Pastor, eu quero voltar para Jesus essa noite. Eu quero receber Jesus Cristo como meu Salvador. Vem aqui, vem em nome de Jesus. Vamos orar por você agora, neste congresso. Vai ser lindo. Deus te abençoe, filha. Em lágrimas assim. Deus te abençoe. Vem cá, vem. Sai do seu lugar agora. Diz: pastor, eu quero voltar para Jesus. Eu quero voltar para Jesus. Muito bem. Tu já é daqui da igreja? Muito bem. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Quem quer vir? Quem quer vir? Quem quer voltar para Jesus? Deus te abençoe. Deus te abençoe. Mais. Vem aqui em nome de Jesus. Diga: pastor, eu quero hoje voltar para Jesus. Eu quero aceitar a Jesus como meu Salvador. Eu quero essa multiplicação na minha vida, pastor. Eu quero ver a abundância de Deus, alegria no meu coração. Vem aqui agora. Tem alguém na galeria? Dá para descer rapidamente aí. Alguém vem com essa pessoa, se tiver alguém. Pastor, vim na igreja e eu fui pego pela palavra. Eu quero agora entregar o meu coração para Jesus. Vem aqui agora. Vamos já encerrar. Pode vir. Vem em nome de Jesus. Vem em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Vamos orar. 1,5 segundos se você está saindo do seu lugar. Glória a Deus. Toda a igreja, ela está em lágrimas aqui, e ele também. Vamos orar por eles? Pai, nós louvamos o teu nome. A ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Aqui estão os teus filhos, tuas filhas, vindo agora para te receber como Salvador.
Pai, lava com teu sangue que foi derramado na cruz do Calvário. Limpa, limpa, purifica. Escreve seus nomes no livro da vida. Senhor, manda agora o teu Santo Espírito, como diz a tua palavra. Eu e o Pai viremos para ele e faremos nele morada através do Espírito Santo. Vem, Senhor. Cuida, Senhor. Que seja uma bênção para a família, para a igreja, para o lugar onde estiverem, em todo lugar que chegarem. Senhor, que sejam discipulados por Ti, pela palavra, e por tantos quantos discipuladores o Senhor levantar, que cresçam para a glória do Teu nome, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Amém. Olhe para mim, diga: estou salva, estou salvo, porque Jesus perdoou os meus pecados. Amém, glória a Deus, glória a Deus. Vocês vão ter, tem mais alguém? Tem mais alguém para a gente orar? Está voltando para Jesus? Teus pés me rendo, pois a tua glória quero. Muito bem, como é seu nome? Maria Luísa. Ela já visitou, mas ela disse que parou, ela quer voltar para Jesus. Senhor Jesus, a Maria Luísa está aqui. Eu quero te pedir agora, lava com teu sangue que foi derramado na cruz. Recebe tua filhinha, Senhor. Enche-a com teu Santo Espírito. Pai, que ela seja absolutamente transformada, que tenha um senso de obediência à tua palavra, a ti, Jesus. Que ela cresça em ti, para a glória do teu nome, Pai. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Amém. Amém. Você agora está salvo. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Pastor? Obrigado, pastor, por ter tido a oportunidade de estar aqui. E eu fico à sua disposição. Quando o senhor ligar, eu entendo que não é um convite, é uma ordem. Entendeu? Que o senhor está me convocando. Eu venho aqui. Deus abençoe.